aqui, Gilberto, chorando. Glória a Deus. Que bom estar aqui nesta noite com vocês. Que bom poder reencontrar os amigos, conhecer outros. Quero agradecer a Deus por esse privilégio. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui nesta noite de sábado. Abraçar o irmão Valdeci, irmã Rose, nossos irmãos, queridos, amigos de tanto tempo e que tem sido uma coluna neste lugar, nesse bairro, para esta igreja, e nós louvamos a Deus por vocês, queridos. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Gilson, nosso pastor em Araputi, pela vida do Alain, né? Quero louvar a Deus pela vida desse menino, né? Eu posso chamá-lo de menino. Quero louvar a Deus pela vida dele. Obrigado pelo carinho, pelas palavras que já me fizeram vir as lágrimas aos olhos. E eu louvo a Deus pela sua vida. Quando ele começou o culto e ele dobrou o joelho aqui e começou a orar, eu me vi há 33 anos atrás. É lógico que vocês já perceberam que eu já fiz 35, né? Já fiz 35. As pessoas não acreditam, mas eu já fiz 35. Não está concordando, Gilberto? Já fiz. Faz tempo. Mas quando ele estava orando aqui, parece que eu voltei no tempo há 33 anos atrás, ele nem era nascido. Parece que eu voltei no tempo há 33 anos atrás, um jovem pastor começando o ministério, começando a vida, começando a família. Parece que eu me vi em Tibagi, onde fui pastor pela primeira vez, e em Jaguariúna, quando cheguei há 33 anos atrás, e eu dobrava o joelho assim, e começava um culto assim, orando com toda essa força. Agora, depois de fazer 36 anos, a gente já não tem mais toda essa força, a gente já não tem mais toda essa voz, mas tem uma coisa que a gente continua tendo: a fé e a esperança e a presença dele nas nossas vidas. Que alegria estar aqui. E o Alan me mandou uma mensagem e eu nem pensei direito para responder, só disse para ele que eu ia ver se eu tinha compromisso nesse sábado. Ele ganhou de você, Gilson, tá? Ele ganhou de você. Fazer o quê, né? Ele é mais assim comigo. É brincadeira, queridos, é brincadeira, né? Mas quero dizer que estou muito feliz. Na verdade, irmãos, tá? Eu já podia ir embora abençoadíssimo, abençoado pelo momento de adoração, abençoado pelo louvor que essa irmã cantou há pouco, pelo louvor que as irmãs acabaram de cantar. Que coisa tremenda, que presença de Deus neste lugar. Quero abraçar a todos vocês, irmãos, que estou conhecendo agora, que vieram de Itaporanga, que congregam a Deus, que moram em Itaporanga. E eu perguntei para o pastor Gilson, né, antes de começar o culto, ele me passando algumas informações, e eu perguntei: esses irmãos vêm de lá congregar aqui? Eles se vêm de lá. E eu fiz uma pergunta, porque eu fiz essa pergunta, eu dei a resposta, mas eu fiz essa pergunta: o que é que leva eles vir de Itaporanga congregar aqui? E o Gilson disse assim: eu não sei, tem igrejas lá. Eu sei que em Itaporanga tem igrejas abençoadíssimas, eu não conheço Itaporanga, mas com certeza tem igrejas abençoadíssimas. Mas eu sei o que leva eles a virem aqui, porque neste lugar habita também o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eles têm encontrado aqui a unção do Espírito Santo. Não que lá não tenha, mas eles têm encontrado aqui a presença viva do Espírito Santo, que tem transformado, que tem mudado suas vidas, que tem abençoado suas famílias, e por isso vocês saem de lá para vir congregar aqui. Eu fico feliz demais por isso, e eu sei que Deus, que não fica devendo nada a ninguém, porque eu posso ficar devendo, você pode, mas Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele vai retribuir a vocês com bênçãos sem medidas. Glória a Deus. Como já foi dito, sou pastor em Jaguariúna já há 33 anos, né? Já há 33 anos estou pastoreando lá. Eles ficam fazendo a conta: como é que o senhor tem 36? Mas é que naquela época a gente começava ainda, antes de nascer já começava a pastorear, né? Não tem problema, tá? Mas há 33 anos a gente está servindo a Deus e pastoreando a igreja de Jaguariúna. Começamos na sala de casa, tive o privilégio
ganhar o pastor Gilson para Jesus, de batizá-lo, né? Ele é muito mais velho do que eu, vocês percebem pelo cabelo, né? Mas tudo bem, tá? Tive a alegria de ganhá-lo para Cristo, de batizá-lo, de levá-lo ao ministério. Hoje, há alguns anos, já é nosso pastor em Arapoti. Enfim, está ali o Gilberto, que ganhamos para Cristo, uma família que batizamos. O Alan, que eu acho que eu apresentei para Jesus, eu acho que eu apresentei o Alan, tá? Apresentei o Alan, batizei. Que coisa linda, agora casada, a esposa e a família servindo ao Senhor Jesus. E nós estamos lá, fazendo tudo para agradar e servir o Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Até que Ele venha. Com muitas responsabilidades da igreja local, em todo o estado e por vezes no Brasil, mas a gente não é nada. Às vezes as pessoas dizem, pastor, o senhor é isso? Eu não sou nada, a gente não é nada. Eu sou apenas servo de Deus, tá? Sou apenas servo de Deus igual a você, nada mais, nada mais. Estou trabalhando, lutando, procurando ser fiel para ir morar com Jesus lá na glória. Aleluia. É isso que importa, é isso que importa, a gente pertencer a Ele. Os títulos, as funções, tudo isso não é nada, tudo isso fica aqui. O que vai é a minha vida e a sua vida, se amarmos a Ele, se formos fiéis a Ele até o fim. Como a irmã Rose falou, esta igreja hoje está celebrando 2 anos, e eu diria 2 anos desse novo momento, 2 anos dessa nova direção, porque, como disse a irmã Rose, já há muitos anos se iniciou o trabalho da igreja aqui nessa localidade. Outros passaram, outras situações aconteceram, mas o Senhor tem os seus propósitos, o Senhor tem os seus planos, e os planos do Senhor jamais serão frustrados. Os planos do Senhor jamais serão frustrados. E nessa nova fase, sobre essa nova direção, estão celebrando hoje 2 anos, e eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês nesta noite. E eu pensei numa palavra, e eu estava vindo durante a semana pensando o que falar com vocês aqui, qual era a palavra que Deus tinha ou queria para o nosso coração. Confesso a vocês que pensei, meditei, estudei, analisei, pensei um monte de coisas como a gente tem a obrigação de fazer, tá? Mas aí cheguei aqui, tá? E fiquei pensando, conversei com o pastor Gilson, perguntei que estilo de culto é hoje. Ele disse, olha, nas quintas-feiras, quintas que você vem, né, faço campanhas de cura, de libertação, coisa que eu amo, eu sou apaixonado por isso, porque creio no Deus que faz milagres, né? Aí ele disse assim, agora no sábado é mais o Alan que faz. Ele faz um culto, eu não estou aqui todo sábado. Eu pensei, bom, não me ajudou em nada, né? Não me ajudou em nada. Eu disse, Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para a gente? Pois eu pensei tanto, e Deus me fez lembrar de um versículo da Bíblia. Então essa palavra que eu vou compartilhar com você, como dizia nosso saudoso missionário Manuel de Mello, não é uma palavra dormida, não é uma palavra requintada, não é uma palavra que eu pensei ontem, não é uma palavra que eu pensei há uma semana, e não que nada disso seja errado, não é uma palavra que eu preparei no início da semana para ministrar a vocês. É uma palavra que Deus colocou no meu coração enquanto vocês adoravam o Senhor, enquanto ouvia a irmã Rose falando da história da igreja, e o Senhor me fez lembrar deste versículo que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler o último versículo, que é o versículo 58, mas eu quero falar um pouco de todo esse texto, do versículo 50 até o 58, mas eu quero ler com você o versículo 58. Escreve o apóstolo Paulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus, aleluia. Você pode sentar mesmo mais uma vez, fechar os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento tão especial. Eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui com os teus filhos, com essa igreja amada que te ama, que te serve, meu Pai.
Quero te louvar, meu Deus, pela vida de cada família aqui representada. Quero te agradecer pela vida dos nossos pastores, nossos líderes, obreiros, jovens, irmãos, irmãs, crianças que servem ao Senhor neste lugar. Quero te agradecer por esse bairro, por essa vila, que o Senhor, meu Pai, tem preparado para que a tua igreja se estabeleça aqui e faça diferença na vida das famílias, na vida das pessoas. Ó Deus, e agora quando vou ministrar a tua palavra, nessa rápida reflexão, meu Deus, que eu deixarei aos teus filhos esta noite, vem falar conosco de uma forma e de uma maneira muito especial, para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Mais forte, graças a Deus. Graças a Deus. Salvo só, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória Queridos, esse versículo extraordinário, o apóstolo Paulo já estava arrumando para o fim do seu ministério aqui na terra, estava trabalhando os últimos tempos da sua vida ministerial aqui, e em todo o capítulo de número 15 na sua primeira carta escrita à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que estava localizada em Porto da Grécia antiga, era uma igreja que se estabeleceu ali, que o Evangelho alcançou a cidade de Corinto, alcançou esse porto da Grécia, e lá se estabeleceu uma igreja. Corinto era uma cidade muito depravada. Corinto era uma cidade muito pecaminosa. Corinto, na sua época, era uma cidade de muita orgia, de muita prostituição, de muita idolatria. Era uma cidade onde havia templos pagãos, onde as pessoas cultuavam os deuses pagãos, onde se oferecia os corpos em sacrifício aos deuses pagãos, e havia cultos em que as pessoas praticavam a prostituição, a sensualidade, para adorar os deuses pagãos daquela cidade, daquela cultura. Então era uma cidade depravada, era uma cidade, até por ser uma cidade portuária, e toda cidade portuária tem esse estilo de depravação, muita prostituição, muito engano, muita coisa errada. Corinto já naquela época não era diferente. Era uma cidade em que as pessoas não gostavam de ir, as pessoas de bem tinham uma certa repugnância por habitar ali. Tamanha maldade, a depravação moral, tamanha a situação em que vivia aqueles habitantes daquela localidade. Mas a igreja chegou em Corinto, a igreja chegou, o Evangelho chegou em Corinto, e quando o Evangelho chega a transformação. Quando o Evangelho chega a restauração de famílias. Aleluia. Quando o Evangelho chega a cura. Quando o Evangelho chega o milagre. Quando o Evangelho chega a paz. Quando o Evangelho chega, ele muda. Há pouco ouvimos a irmã testemunhar que no passado as pessoas não gostavam de vir para essa região, não era um lugar bom para se viver, mas o Evangelho chegou, e o Evangelho mudou a história deste lugar. O Evangelho tem mudado a história das vossas famílias deste lugar, e isso é só o começo. Glória a Deus, aleluia. Deus tem muito mais para fazer neste lugar. O Evangelho chegou na sua casa, chegou na sua vida, mudou a sua vida, mudou o seu casamento, mudou a sua empresa, mudou a sua forma de trabalhar, mudou a sua forma de conviver com a sua família. O Evangelho, quando chega, transforma, e foi isso que aconteceu na velha cidade portuária de Corinto. Quando o Evangelho chegou, as pessoas começaram a ser transformadas pela mensagem poderosa do Evangelho. As prostitutas se converteram, os homens adúlteros se converteram, as pessoas corruptas mudaram de vida, e aquela cidade, aquela região até então não agradável também para
se morar, passou a ser um lugar de paz, um lugar abençoado, porque o Evangelho chegou. Glória a Deus. Um dia o Evangelho chegou na minha vida. Um dia o Evangelho alcançou a minha vida. Eu era um miserável pecador, pobre, distante de Deus. O Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Desculpa, queridos, é a voz dos 36 já, tá? Mas o Evangelho chegou no meu coração e mudou a minha história. Mudou a história da minha família. Mudou a história da minha geração. A minha família, que até então não conhecia Deus, toda a minha geração anterior era uma geração muito depravada, uma família muito desestruturada, que não conhecia Deus. Mas a partir da minha mãe, quando o Evangelho entrou na nossa casa, a nossa família, a nossa linhagem mudou. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui nessa noite poderiam levantar e dizer: o Evangelho também chegou na minha vida e mudou a minha história. Talvez alguém irá dizer: olha, eu conheci o Evangelho, eu era doente, desenganado pela medicina e fui curado. Eu sou uma dessas pessoas. Talvez alguém possa dizer: eu cheguei, conheci o Evangelho, meu casamento estava sendo destruído, estava a ponto de me separar, mas o Evangelho entrou, mudou a nossa história e hoje somos um casal feliz. Todos esses testemunhos eu tenho ouvido, centenas desses depoimentos ao longo do meu ministério. Quantas e quantas pessoas têm chegado em Jaguariaíba arrebentadas, perdidas, destruídas, mas têm conhecido o Evangelho, têm conhecido a Jesus e suas vidas têm sido transformadas. Foi exatamente isso que aconteceu na cidade de Corinto. E agora uma igreja se estabelece lá, uma igreja se forma lá, começa a mudar os destinos daquela cidade. E agora o apóstolo Paulo, que havia fundado essa igreja, ele agora escreve 2 cartas para essa igreja, ensinando aqueles irmãos, orientando aqueles cristãos como eles deviam viver agora que conheciam a Cristo, agora que tinham sido salvos e libertos pelo poder do Evangelho. E no capítulo 15, Paulo começa a tratar, ou melhor, ele trata de um assunto importantíssimo. Ele trata da vida eterna, ele trata da ressurreição, ele trata de como vai acontecer a nossa ressurreição, ele trata da graça da salvação. E ele trata, se você ler depois na sua casa todo o capítulo 15, você vai entender isso. Ele fala de como o pecado entrou no mundo através da vida de Adão, e como através de Jesus Cristo nós podemos e somos perdoados, transformados. E aí ele chega no versículo 50 e ele está falando sobre a vida, a ressurreição. Ele está falando sobre a nossa salvação, sobre a nossa estada na eternidade. E ele chega no capítulo, no versículo 50, e ele diz: olha, eu vos afirmo que a carne e o sangue não vão herdar o reino de Deus, nem a corrupção vai herdar a corrupção. Mas eu vos digo um mistério: nem todos irão dormir, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo diz para aquela igreja, está dizendo para mim e para você, que estamos vivendo os últimos dias da história da igreja da terra. Não tenha dúvida, meu amigo, minha irmã, meu irmão, não tenha dúvida, você que está aqui, nós estamos vivendo o prenúncio do arrebatamento da igreja. Estamos vivendo os últimos dias da história da igreja na terra. E Paulo escreve e diz assim: olha, é verdade que nem todos dormiremos, que nem todos morreremos, mas muitos de nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos, diante da trombeta do Senhor, que a tocar nas alturas, para anunciar aos salvos que chegou a hora de estar
estar com Cristo para sempre. Glória a Deus, aleluia. Paulo começa a falar sobre essas coisas e ele diz: olha, é necessário que esse corpo que é sujeito à corrupção, esse corpo que é sujeito à doença, esse corpo que é sujeito ao pecado, esse corpo que é sujeito a tantas coisas e situações dessa vida, ele seja transformado, ele se revista da incorruptibilidade. Esse corpo mortal se revista da imortalidade. E ele diz: e quando isso acontecer, então iremos dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele exclama e diz: as graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí chega no versículo que eu li no início, versículo 58. Paulo orienta aqueles irmãos. Eu penso que essa palavra é para mim e para você nesta noite, porque estamos celebrando 2 anos desse novo momento da igreja, porque estamos terminando mais um ano. E sempre que a gente está terminando o ano, a gente faz, mesmo que a gente não queira, a gente faz o balanço da vida. E é bom que se faça. Aliás, a gente tem que fazer todo dia. Mas quando chega essa época do ano, geralmente a gente olha para trás e às vezes nos decepcionamos com nós mesmos, porque olhamos e pensamos: puxa, eu planejei fazer tantas coisas, está terminando o ano e eu não consegui fazer quase nada. Eu projetei isso, eu projetei aquilo e não consegui fazer muitas coisas. Estamos chegando ao final de um ano e para todos nós temos vivido tempos difíceis. O Brasil atravessou e continua atravessando momentos difíceis na política, difíceis na economia, difíceis da família, em todas as áreas. Na verdade, queridos, a gente olhando a situação do Brasil, a gente vê que em todas as áreas a nossa sociedade está adoecida. Os valores familiares têm sido deturpados, os valores cristãos têm sido pisoteados. Vivemos tempos de crise espiritual nessa nação, mas vivemos um tempo de crise na família, onde leis, onde modelos e onde tanto trabalho é feito pensando em destruir a família segundo o padrão de Deus. Então vivemos esses tempos difíceis, e esses tempos são um prenúncio da volta do Senhor Jesus, eu não tenho dúvida disso. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos iria esfriar, que nos últimos tempos o pecado iria avançar, como nunca temos visto o pecado avançando, como nunca temos visto as estruturas humanas sendo deterioradas, ruindo. Por quê? Porque o pecado está aumentando. Aí a gente às vezes olha e pensa: não, agora as coisas são assim. De repente você vê aquilo desmoronando, você vê a política desmoronando, você vê as instituições desmoronando. Mas, querido, diante de tudo isso, eu e você precisamos olhar para o Senhor, olhar para a sua palavra, porque a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não falha. A igreja é a única instituição da face da terra que, apesar das lutas, da dificuldade, que apesar da perseguição, que apesar da guerra, que apesar de todas as forças contrárias, a igreja do Senhor permanece firme, fiel e verdadeira. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. O Evangelho não muda, o Evangelho não mente, o Evangelho não fracassa. As instituições podem ruírem, os governos podem ruírem, escândalos e mais escândalos podem acontecer, mas o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. O Evangelho é essa mensagem viva que transforma, essa mensagem viva que restaura. E quando Paulo escreve aqui aos Coríntios, ele está dizendo: olha, vai chegar um momento que esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade, vai chegar um momento que aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, vai chegar
Vai chegar uma hora que Ele vai nos chamar. Vai chegar uma hora em que eu e você vamos partir dessa vida para a eternidade. Aleluia. E Ele diz: e quando esse dia chegar, nós vamos exclamar: tratada foi a morte pela vitória. Tratada foi a morte pela vitória. Quando esse dia chegar, não será um dia de fracasso e derrota, mas será um dia de vitória para todos aqueles que amam o Senhor de todo o coração. Glória a Deus. E aí, queridos, esse final de ano, parece que é como se eu ouvisse o apóstolo Paulo dizendo para nós, nos dando esse conselho: portanto, meus amados irmãos, diante de todas as situações da vida, diante de todo o pecado que assola o Brasil e o mundo, diante de toda a política que é feita para desconstruir as famílias, diante de tanta falta de atendimento, diante de tanta falta de humanidade, diante de tanto sofrimento, diante de tanta roubalheira nessa nação, de tanta corrupção, que às vezes parece que a gente pensa que não tem jeito, mas eu ainda creio que tem jeito, eu ainda creio que vai melhorar. Mas diante de tudo isso, o profeta Abacuque diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, que as manadas sejam arrebatadas. Em outras palavras, ainda que tudo dê errado, ainda que tudo fracasse, ainda que a política dê errado, ainda que a economia dê errado, ainda que tente nos destruir, o profeta Abacuque diz: olha, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. A minha fé e a sua fé precisa estar nele. É por isso que o apóstolo vem agora e diz: portanto, meus amados irmãos, sabendo que um dia eu e você seremos transformados, esse corpo corruptível será transformado para se encontrar com o Senhor, sabendo que Jesus Cristo está às portas, sabendo que estamos atravessando mais um ano, chegamos ao final de mais uma etapa da vida, e Deus vai nos permitir que a gente tenha vida e saúde para a virada de 2018. A gente está firme e começar o ano de 2019 firmes. Paulo diz o seguinte: portanto, sede firmes, inabaláveis. Oh, queridos, mais do que nunca essa mensagem é atual. Mais do que nunca eu e você precisamos ser firmes. Não podemos vacilar por nada, não podemos deixar que a nossa fé seja abalada por nada, porque a nossa fé não está no homem, a nossa fé não está na instituição, a nossa fé, embora amamos o Brasil para Cristo, mas a nossa fé não está na igreja, a organização, a nossa fé está no Senhor, na igreja, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então não podemos vacilar. Paulo está dizendo: olha, sede firmes e inabaláveis. Tem lutas, tem dificuldades. Quem é que já não passou uma luta na vida? Quem é que já não passou uma dificuldade? Ou quem é que não vai passar? Vamos enfrentar. Se eu contar minha história para vocês, das lutas, das dificuldades, vocês vão chorar esse resto de ano, de pena, de tanta luta e dificuldade que eu já passei, mas em todas elas o Senhor me deu vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode passar por lutas, você pode passar por problemas, você pode passar por enfermidades, você pode passar por dificuldades, mas continue firmes, inabaláveis, disse Paulo, inabaláveis. Não se deixe abalar por nada, não se deixe abalar por nada, pela perseguição, pela luta, pela dificuldade. Ele diz: olha, continue firmes e inabaláveis. E aí, para vocês aqui
que congregam aqui, que servem a Deus nessa igreja, sempre abundantes da obra do Senhor. Aleluia. Continue servindo a Ele, continue dedicando suas vidas à obra do Senhor. Se você ora, ore mais. Se você canta, cante mais. Se você prega, pregue mais. Se você contribui, contribua mais. Continue abundante na obra do Senhor. 2019 está chegando. Precisamos fazer muito mais. Precisamos ter mais fé. Precisamos orar mais. Precisamos jejuar mais. Precisamos evangelizar mais. Porque tem muita gente nesse bairro ainda para conhecer a Jesus. Tem muitos amigos de vocês lá em Itaporanga que ainda precisam conhecer a Jesus. Glória a Deus. Que ainda precisam ser salvos pelo Senhor. Que precisam ser curados por eles. Que precisam ser libertos por eles. Tem muitos dependentes, muitos adúlteros, muitas prostitutas que precisam conhecer a Jesus para ter suas vidas mudadas. Glória a Deus. Eu gosto de uma fala de Jesus, que ele diz assim: olha, eu ainda tenho muitas ovelhas, Aleluia. e convém agregá-las. E sabe, quando Jesus faz isso, ele não está falando para os discípulos. Ele está reunido com os discípulos e ele diz: olha, eu tenho ainda muitas ovelhas lá fora e convém eu agregá-las. Jesus está olhando como eu e você precisamos olhar. Jesus está olhando para o perdido. Jesus está olhando para o doente. Jesus está olhando para o adúltero, para a prostituta, para o ladrão, para o criminoso. Jesus está olhando para o homossexual, para a lésbica. Jesus está olhando para essa gente toda perdida e dizendo: são minhas ovelhas, eu preciso agregá-las, eu preciso salvá-las, eu preciso trazê-las para o aprisco. Precisamos ter esse olhar. Que em 2019 a gente lute mais. Que em 2019 a gente seja mais abundante ainda na obra do Senhor. Que em 2019 a gente evangelize mais. Que em 2019 a gente agregue mais essas ovelhas que eu e vocês conhecem, que estão perdidas. E sabe por que elas estão perdidas? Não é porque elas não são boas, não. Elas estão perdidas porque elas ainda não conheceram a Jesus. Glória a Deus. Elas ainda não conheceram o Evangelho. O Evangelho, como eu já enfatizei, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quero finalizar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Glória a Deus. Se Paulo tivesse parado aí, já estava bom, porque é o meu papel, é a nossa obrigação ser firmes, inabaláveis. Mas aí ele diz assim: olha, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que aquilo que você faz para Deus vai ter uma recompensa. Sabendo que aquilo que você faz para Ele não é em vão. Sabendo que você vem toda semana ou 2 vezes na semana. Não sei quantos quilômetros dá daqui em Itaporanga. Quantos quilômetros dá daqui em Itaporanga? 12. Sabendo que você que trabalha a semana toda ou na quinta-feira até a tarde e pega o seu carro e vem para cá congregar e servir a Deus, sabe que não é vão esse seu esforço, essa sua dedicação. Você que hoje, sábado, depois de um dia útil de trabalho, quem sabe na empresa, no comércio, não sei, você deixou tudo lá ou aqui mesmo, e você podia estar na sua casa, mas você está aqui fazendo a obra de Deus, servindo ao Senhor. Sabe que isso não é vão no Senhor. Paulo está dizendo: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão você sair de Arabutim toda semana e vir aqui pregar e orar e amar essas pessoas e servir a Deus com essas pessoas. Glória a Deus. Não é vão nada disso, não é vão a sua dedicação, não é vão o seu jejum, não é vão a sua oração. Deus irá recompensar. Isaías diz: o trabalho da vossa alma Ele verá e ficará satisfeito. Aleluia. Sejam firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. Que em 2019 você produza muito mais para o reino de Deus. Que quando a gente estiver comemorando 3 anos deste novo momento, vamos dizer assim, é um novo momento da igreja. Não
não é 3 anos, quero estabelecer mais 3 anos dessa nova administração da igreja. O ano que vem, quando a gente estiver comemorando aqui, se vocês me convidarem, eu vou vir, tá? Amém. Quando a gente estiver comemorando aqui, a gente tenha mais pessoas. Você possa dizer, olha, em 2019 eu ganhei meu colega de trabalho, em 2019 eu ganhei minha família. A gente vai estar aqui com muito mais gente, eu tenho certeza disso. Nós vamos estar aqui com pessoas em pé, com gente do lado de fora, servindo a Deus, porque Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor abençoe sua vida. Amém, Jesus. Que você seja firme, que você não se deixe abalar por nada, não se deixe abalar pelo pecado, pelas críticas, não se deixe abalar pelas investidas do inferno contra a sua vida, contra a sua casa. Que você não se permita abalar em nada, que você seja fiel a Deus, que você ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame verdadeiramente, porque o seu destino é o céu. Glória a Deus. Está chegando o dia que, como disse Paulo, que isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E eu e você vamos bradar: ou morte, você foi tragada pela vitória. Aleluia. Estaremos com o Senhor para sempre. Sim, Senhor. Estaremos com Ele para sempre. Oh, Pai. Deus os abençoe. Aplauda o nome de Jesus.